Você pode ter tudo e ainda assim sentir que nada está de fato no lugar. Às vezes, o silêncio ao redor não é paz, é ausência. Às vezes, a ordem das coisas não é harmonia, é anestesia. Há um momento, quase imperceptível, em que a alma começa a gritar, mesmo que por fora tudo continue igual. Tolstói viveu esse momento, quando já era aclamado, reconhecido, respeitado. Foi aí que o vazio se revelou mais alto do que os aplausos. Ele descreveu isso como uma espécie de colapso interno, não violento, mas insuportavelmente contínuo, como o som de uma goteira que nunca para, como um peso que não se vê, mas que dobra os ombros dia após dia. Essa é a dor silenciosa de viver uma vida que funciona, mas que não vibra. A dor de cumprir metas, alcançar marcos, sustentar relações e ainda assim sentir que algo essencial ficou para trás, que a alma está em segundo plano, que o tempo passa, mas não toca. E por mais que você tente preencher, distrair, fugir, ajustar, o buraco está lá. Não é depressão, não é preguiça, não é ingratidão, é o grito mudo da existência exigindo sentido. O que Tolstói descobriu, e poucos têm coragem de encarar, é que esse vazio não vem da falta de conquistas, mas do excesso de desconexão. Não é que sua vida esteja errada, é que talvez ela tenha sido montada para agradar tudo e todos, menos a sua verdade. E essa desconexão tem um nome: niilismo funcional. Um estado em que se vive como quem não vive. Se respira, mas não se sente. Se caminha, mas sem direção. Se ama, mas sem presença. É um tipo de morte em movimento. Um corpo acordado, mas uma alma adormecida. Tolstói perguntou a si mesmo: por que viver se tudo o que faço termina na morte? E essa pergunta não era filosófica, era visceral. Era a dor de um homem que já havia provado tudo o que o mundo dizia ser suficiente. E ainda assim, não se encontrava. Aqui Schopenhauer entra como espelho. Porque ele também entendeu que quanto mais desejamos, mais sofremos. O ciclo do desejo é um ciclo de carência. E quando percebemos que nada fora de nós pode realmente nos completar, começamos a ver com outros olhos. O encanto da ilusão social se rompe. E com isso, algo mais profundo começa a se mover. Não é o fim, é o começo. Quando tudo que era conforto perde o sabor, a alma começa a despertar. E esse despertar, embora doloroso, é a chance mais honesta que você terá de se reencontrar. Talvez, como Tolstói, você esteja justamente nesse ponto, onde nada falta, exceto o que é essencial. Sinais sutis de que sua vida perdeu o centro vibracional. Existem sintomas que não aparecem em exames, mas que corroem por dentro. Sentir que os dias estão passando e você não está neles. Não é exatamente tristeza, é uma ausência de presença, um eco que se espalha entre acordar e dormir, entre começar e terminar. Acordar com o corpo inteiro, mas com a alma cansada. Mesmo quando não se fez esforço, mesmo quando se dormiu o suficiente. Mesmo quando, teoricamente, está tudo bem, você começa a buscar distrações, muitas, incessantes, e a sensação é que qualquer segundo de silêncio pesa demais. O barulho do mundo vira um alívio porque o silêncio revela o que você está tentando não sentir. E quanto mais tenta escapar, mais distante de si mesmo você se sente, o piloto automático assume o volante e você apenas segue, funciona, sorri, cumpre, mas não vive. Talvez você tenha esquecido o que é sentir-se realmente vivo. Talvez esteja tanto tempo desconectado da sua essência que até se acostumou com essa ausência de vibração. Mas o corpo sabe, o coração sabe. Há uma densidade sutil que começa a se acumular. E um dia ela vira angústia, ansiedade, irritabilidade ou apenas esse tédio seco que parece não ter nome. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa se observar com honestidade. Por 7 dias, escreva, sem filtro. Só anote quando, ao longo do dia, se sentiu presente, realmente presente. Não apenas fazendo algo, mas estando ali, inteiro. O corpo vai te contar a verdade que a mente tenta esconder. Porque quando a alma adormece,
o tempo deixa de ser vida e vira apenas passagem. E você merece mais do que sobreviver bem. Você nasceu para vibrar, para estar inteiro no agora, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda, porque é no silêncio entre os barulhos que a vida começa a falar. O erro invisível de buscar sentido apenas no futuro. Há uma armadilha que aprisiona até os mais conscientes, a promessa silenciosa de que, em algum lugar no futuro, tudo fará sentido. Quando eu conseguir aquele emprego, quando ela voltar, quando eu tiver estabilidade, aí sim, tudo vai se encaixar. Mas o que Tolstói descobriu, e talvez você também esteja começando a sentir, é que o futuro nunca chega como imaginado. E mais, ele não traz o que você realmente procura. O futuro é uma miragem que alimenta a esperança de um presente suportável, e nessa espera você se ausenta, abandona o agora, se desconecta da única chance real de presença. Tolstói percebeu que esse adiamento do sentido era uma forma sofisticada de fugir da dor real do presente. Porque encarar a ausência de significado agora é brutal. Então a mente projeta, cria metas, idealiza cenários, mas tudo isso acontece longe do corpo, longe do coração, longe da verdade. A neurociência tem um nome para isso. Quando estamos em constante projeção, ativamos redes cerebrais ligadas à ansiedade. O corpo vive em estado de alerta, como se estivesse sempre esperando por algo que nunca chega. E o eixo emocional se desregula. Você se sente tenso, mesmo em repouso, preocupado, mesmo sem motivo, e vazio, mesmo cercado de tudo. É aqui que entra a prática de retorno, o escaneamento vibracional, uma pausa consciente onde você observa, sem julgar, o estado interno que está sustentando agora. Como está seu corpo? Onde a atenção? Quais pensamentos estão dominando? A presença ou apenas movimento? Essa é uma reorientação sutil, mas poderosa. Porque ao invés de esperar que o futuro traga sentido, você começa a perceber que o agora carrega tudo o que é real. O toque na pele, o peso do ar, o som da respiração. E mesmo que pareça pouco, é no pouco que mora a verdade. Tolstói não encontrou respostas no amanhã. Ele teve que morrer por dentro para enxergar que o que estava buscando fora só poderia nascer dentro. E talvez a sua vida também esteja esperando que você pare de adiar a alma, que você volte, que você sinta. Porque o presente pode até doer, mas é o único lugar onde a vida acontece de verdade. A revelação que muda tudo. O sentido não se encontra, se constrói. Desde cedo ensinaram que o sentido da vida está lá fora, em algum lugar entre conquistas, estabilidade e reconhecimento, como se fosse um prêmio escondido que só aparece para quem faz tudo certo. Mas o tempo passa e essa promessa não se cumpre. Você chega onde disseram que era o destino e descobre que está mais perdido do que nunca. Foi isso que Tolstói sentiu. Ele seguiu o mapa, chegou ao topo e lá, no silêncio dourado da fama, percebeu que havia construído uma vida onde tudo fazia sentido para os outros, menos para ele. A verdade é simples, mas desconcertante. O sentido não se encontra. Ele se constrói, não vem do externo. Nasce da coerência entre quem você é, o que você acredita e o que você faz com isso todos os dias. Quando essa tríade se alinha, algo profundo acontece. O corpo relaxa, a mente aquieta, o coração começa a confiar, porque enfim você deixou de se abandonar. Não é sobre fazer grandes mudanças, é sobre pequenos gestos que refletem valores reais. Quando você age com verdade, mesmo em coisas simples, você começa a escutar algo que estava calado há muito tempo, sua própria alma. E esse som é diferente de qualquer validação que o mundo possa oferecer. Há um ritual silencioso que pode trazer esse alinhamento. Escrever todos os dias 3 pequenas ações que ecoam aquilo que você mais valoriza. Não importa o tamanho. O que importa é a vibração por trás, o cuidado, a intenção. Porque é essa consistência simbólica que começa a reconstruir a ponte entre o que você vive e o que você sente.
É essa prática que devolve o poder da sua existência para suas próprias mãos. Tolstói precisou desconstruir tudo para perceber que o castelo onde vivia era bonito, mas não era dele. E talvez você também esteja habitando estruturas que não escolheu conscientemente. Mas a boa notícia é que a reconstrução começa com um passo, um gesto, um valor honrado no silêncio. E é nesse processo que o sentido verdadeiro começa a surgir, não como uma resposta, mas como uma frequência, não como um destino, mas como um estado de presença. O fator silencioso que sabota seu propósito, viver para o olhar do outro. É possível ser aplaudido por todos e ainda assim sentir-se invisível. Tolstói sabia disso. Era amado, lido, admirado. Mas por dentro havia um homem que mal conseguia se escutar. O olhar dos outros era um espelho torto que refletia uma imagem moldada pela expectativa. E é assim que muitos vivem, prisioneiros da necessidade de ser visto, de ser aprovado, de ser desejado por olhos que não enxergam a verdade. Há uma dor que não grita, mas sufoca. A dor de fazer escolhas baseadas no que vai gerar aprovação. A dor de não conseguir ser quem se é, por medo de deixar de ser amado. E isso tem um preço. Porque quanto mais você se afasta da sua verdade, mais frágil se torna por dentro, mesmo que por fora pareça forte, mesmo que a imagem esteja impecável. A dopamina da aceitação social vicia, uma curtida, um elogio, um reconhecimento. E o cérebro acende. Mas essa chama se apaga rápido, porque não nutre, não enraiza, só estimula. E a alma precisa de raízes, não de aplausos. Tolstói percebeu que havia construído sua identidade com base na resposta do mundo. E quando o mundo silenciou, ele percebeu que não sabia mais quem era sem o reflexo dos outros. É preciso um silêncio corajoso para voltar a si. Um período sem mostrar, sem contar, sem compartilhar. Apenas viver, estar, sentir. 3 dias de presença bruta. Sem alimentar o personagem, sem se justificar. Apenas observar o que emerge quando o outro não está olhando. Pode ser desconfortável, pode ser solitário. Mas é também um reencontro com algo essencial. Viver para o olhar do outro é construir uma vida onde você é visitante de si mesmo. É sorrir para manter a imagem, mesmo quando a alma chora. É seguir roteiros que não são seus, em nome de uma aceitação que nunca satisfaz. Tolstói precisou ser ignorado por si mesmo até o ponto do colapso. Você não precisa chegar lá. Pode começar agora. Não como um ato de rebeldia, mas como um ato de lembrança, de retorno, de verdade. Porque o olhar que mais importa é aquele que você sustenta diante do espelho quando o mundo inteiro se cala. E nesse silêncio, você pode, finalmente, se ver. O castelo construído sobre areia. Tolstói construiu um império, de palavras, de ideias, de reconhecimento. Por fora, tudo era sólido, admirável, invejável. Mas dentro dele, algo não parava de ruir. E quando a estrutura finalmente começou a desmoronar, ele não ouviu o barulho de destruição, ouviu o som da verdade. A verdade de que havia edificado sua existência sobre algo que não sustentava sua alma. E essa imagem, a de um castelo construído sobre areia, é tão brutal quanto necessária, porque muitos vivem assim. Você olha ao redor e vê que tudo está no lugar, mas lá dentro sente que a base é instável, que o vento da menor crise pode levar tudo, que o brilho das conquistas não aquece o que está frio por dentro. E isso não é fracasso, é revelação. É o momento em que o que era belo deixa de ser suficiente, em que o que era desejável se mostra vazio, em que o que você sempre quis revela que não é o que você precisava. Schopenhauer dizia que a vida é um pêndulo entre o tédio e a dor, e que só quem transcende esse ciclo pode encontrar alguma forma de paz. Tolstói, ao ver seu castelo ruir, não apenas perdeu o que tinha, ele ganhou o chão. Pela primeira vez, pôde tocar a terra firme da sua essência, sem disfarces, sem expectativas, sem máscaras. E ali começou o que nunca havia começado de verdade.
uma vida que fazia sentido. Às vezes, é preciso deixar tudo cair, não para sofrer, mas para reconstruir com verdade, porque só quando a areia cede é que o chão real aparece. E nesse chão não se constrói mais por aparência. Se constrói com presença, com alma, com escolhas que respeitam o que pulsa por dentro. Talvez seu castelo ainda esteja de pé, mas se você sente que ele treme, ouça, sinta, não tenha medo do colapso. Porque o que cai nunca foi seu, e o que é seu começa onde tudo termina, onde o falso desaba, onde o essencial, enfim, encontra espaço para existir. O sentido esquecido, Tolstói, o homem que precisou morrer em vida para despertar. Tolstói não se perdeu quando perdeu o sentido. Ele se encontrou, mas para isso precisou atravessar um tipo de morte que poucos têm coragem de enfrentar, a morte da identidade construída, da imagem sustentada, da narrativa herdada. Ele precisou deixar que tudo o que fazia sentido para o mundo perdesse o valor para, enfim, escutar a única voz que importa, a sua. E talvez seja isso que você também esteja vivendo agora. Um colapso silencioso, um cansaço que não tem nome, um vazio que não se preenche com mais nada. O que Tolstói compreendeu e nos deixou como legado é que o verdadeiro sentido da vida não é uma meta escondida no futuro, é um estado íntimo de coerência, uma verdade que pulsa no presente, mesmo quando tudo ao redor parece caótico. É a coragem de dizer, isso sou eu, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que o mundo peça outra coisa. Schopenhauer selou essa compreensão com uma frase que parece dura, mas é libertadora. Só o colapso do desejo permite o renascimento da consciência. Enquanto estivermos correndo atrás de algo fora, estaremos nos afastando do que já somos. Mas quando o desejo se dissolve, o que sobra é presença. E onde há presença, há paz. Você não precisa mais esperar que o sentido chegue. Ele não virá como um milagre. Ele nasce no instante em que você para de fugir, no instante em que se entrega, no instante em que decide viver algo que ressoe com a sua verdade, ainda que ninguém mais escute. Tolstói não encontrou a resposta fora. Ele encontrou silêncio suficiente dentro para perceber que sempre esteve lá. E talvez agora, neste exato momento, você também esteja no meio da resposta, mas está distraído demais com as perguntas erradas. Acorde, não porque alguém mandou, mas porque sua alma está cansada de dormir. Escolha o que tem alma. Diga não ao que é vazio. Entregue-se ao que vibra, mesmo que seja imperfeito, mesmo que seja pequeno, porque o que tem verdade sustenta, e o que sustenta liberta, sempre. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade por trás dessas palavras. E por isso, te peço um gesto simples, mas poderoso. Inscreva-se no canal. Isso mantém essa voz viva. E se esse vídeo te tocou, comente abaixo. Eu morri por dentro, mas renasci em verdade. Somente quem assistiu até o final vai entender. Os fracos ficarão confusos. Os fortes entenderão.